eu sou o João, né? Princesa, né? Como a maioria me conhece, sou professor do CAIG. Várias questões que você simplesmente bate o olho, dá uma olhadinha no gráfico, faz uma continha ou outra, duas linhas, e sai com a resposta. E outras que aí você já tem que fazer uma conta um pouquinho mais longa, tem que ler o iniciado, ele é um pouquinho mais confuso, né? Mas, no geral, é uma prova que daria para você, né, garantir várias questões e aí trabalhar, gastar um tempo maior em algumas outras. Exatamente. Então, como o Mamadeira disse, é uma prova que veio muito no padrão, né? Mas, infelizmente, a gente teve algumas questões, no caso são duas, que vieram repetidas do Enem de outros anos. Se eu não me engano, é o Enem PPL, né? Que é aquela outra aplicação do Enem. Mas, infelizmente, essas questões vão ser anuladas provavelmente, e a gente vai indicar também quais são lá no nosso gabarito, né? Mais alguns comentários específicos de algumas questões, a gente vai falar agora para vocês, né? No geral, assim, prova, como eu falei, tem várias questões que você podia fazer ela bem rapidamente, né? Inclusive várias de análise de gráficos. Você poderia simplesmente bater o olho, fazer uma continha ou outra e sair com ela, né? Por exemplo, a gente tem a questão ali, cadê? Questão de número, A prova amarela, né? questão 167, por exemplo, da prova amarela, né? Que você tem que fazer uma análise ali da vazão acumulada, né? De uma torneira conforme o tempo vai passando. E ele fala que ela fica ligada ali por 3 segundos, 5 segundos desligada e mais 3 segundos ligada. É. E isso é interessante, até porque vazão é um tema que cai bastante, né, ao longo dos anos do Enem. Teve mais uma outra questão na prova de vazão também, que era um pouco diferente. Então tinha ali uma tabela com o horário, com a quantidade de água que tinha dentro de um poço, e você tinha que fazer a diferença entre as coisas para poder calcular essa vazão, né? Isso. Inclusive lá no site, né, que está aparecendo agora aqui embaixo o link, a gente já colocou o gabarito, mais para frente vamos colocar as resoluções também, né? Então, dê uma conferida lá e fiquem atualizados que a gente vai estar postando por lá as nossas resoluções. Para quem tá vendo aqui, tá aqui embaixo na tela, né? Não sei onde está exatamente, mas você tá no YouTube, é cursosantosdumont.org.br, se eu não me engano o link. E você vai acessar lá, a gente está soltando os gabaritos, o gabarito da prova amarela já está todo lá, e as resoluções a gente está soltando, a maioria também já foi. Você vai dar uma olhada, os nossos professores aqui, uma banca excelente, né, que a gente conseguiu trazer essa correção para vocês. Gente, só para comentar também algumas outras questões dessas que, como eu falei, né? São aquelas questões que você bateria o olho, faria ali rapidinho, e aí pouparia um tempo para algumas questões mais complicadas, né? A questão 174 da prova amarela, ela também é bem interessante, porque ela basicamente cobra conceito, né? Ela cobra ali, então, o nome correto, matematicamente, né? Da região formada pela interseção ali do telhado de uma casa, né? De um prédio, e a circunferência, que seria a Lua, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê lá no início do ano. Então, você teria ali as opções cone, que não faria nenhum sentido, porque é um sólido tridimensional, né? E aqui a gente está tratando do plano. Você teria setor circular, que seria a resposta correta, né? Você teria segmento circular, que daí já é um caso mais específico, quando você tem o corte de uma corda, né? Você pega a corda e pega a parte ali da curva da circunferência. E essa calotinha que a gente forma, né, seria esse segmento circular, que não é o caso do que aparece na questão, né? Você tem ali triângulo isósceles, só que não é o caso, porque você tem a parte curva da circunferência, e você tem ali arco de circunferência, que é exatamente essa curva, né? Então não seria uma região, ela seria mais ali a linha, né, formada por esse ângulo central. Então é um tipo de questão que daria para fazer de uma forma bem rápida, né, para você garantir tempo para outras sessões mais complicadas. É, tem algumas outras questões também que são muito comuns, né? Algumas são mais rápidas, como uma maneira disse, como essa, mas as questões mais difíceis da prova, algumas delas envolvem um conceito que cai no Enem faz muitos anos, que é esse conceito de você perceber as sequências. Então, por exemplo, você tem essa questão 163 da prova rosa aqui, que ela fala dos pentágonos, né? E aí, como que o Enem ele espera que o aluno resolva isso? Que ele vai percebendo um padrão ali entre cada uma da quantidade, né? Então, por exemplo, 1, 5, 12. Nessa questão aqui, o que ele quer que você perceba? Que a diferença entre esses números, ela vai crescer numa progressão aritmética, né? Então, por exemplo, de 1 para 5 são 4, de 5 para 12 são 7, né? Aumentou 3, de 4 para 7. Aí de 12 para 22 são 10, então aumentou mais 3, de 7 para 10. E essas questões de padrão, elas são muito frequentes no Enem, como eu falei, e mais uma vez nessa prova, elas voltaram a aparecer, né? Isso. E esse tipo de questão é bem interessante porque sequência, né, a gente está muito acostumado a ver o quê?
progressão aritmética e progressão geométrica. Né? Então, nesse caso, já pode, batendo de cara na questão, você não enxerga esse padrão. Né? Então, você tem que dar uma olhadinha um pouquinho mais afinada. Então, por exemplo, aqui você vai construindo um pentágono em cima do outro, né? Com alguns pontos. Então, você está tomando o valor anterior, né, de pentágonos e somando outros pontos. Então, você já descarta a ideia de progressão geométrica, por exemplo. Né? E aí você faz a diferença, que é a coisa mais Intuitiva, né? intuitiva de você ter, né? E aí você tem que notar esse padrão. Então você faz a progressão aritmética para os termos somados, né, a cada um dos termos dessa progressão, dessa sequência, e aí sim você calcula, né, os termos da sequência. Então é uma questão bem interessante, questão que não é simples, né? E seria um tipo de questão exatamente que você teria que gastar um tempinho a mais ali para enxergar. E é triste, né? Porque o Enem consegue ser tão criativo em algumas questões e acaba repetindo questão de ano anterior. Então a gente tem ali uma certa tristeza da nossa parte também de ver questões que o aluno pode saber fazer e vão ser anuladas de qualquer forma, né? Como as que eu mencionei anteriormente. Para comentar mais uma outra questão que eu gostaria aqui de falar para vocês, como uma madeira disse, caiu esse ano muita análise de gráfico, né? Então aqui na questão 154 da prova rosa, a gente tem uma questão que ele fala de criptomoedas, né? Um assunto aí muito famoso nos dias de hoje. E ele te dá um gráfico e ele pergunta em quais instantes a criptomoeda A ela tem mais valor do que a criptomoeda B, né? Qual que é a solução legal para essa questão que a gente tem aqui, que a gente trabalha com vocês ao longo do ano, né? Seria essa ideia de traçar uma linha mesmo no meio, né? Nessa diagonal do gráfico, de ver em qual dessas duas regiões que você dividiu esse gráfico tem mais tem esses horários que você quer, né? Que são os horários que tem mais valor para o A. Então, acredito que as pessoas que tenham resolvido assim tenham achado a questão mais fácil, né? Mas é algo que não é tão intuitivo de ser feito. Então, essas questões com sacadas legais, novamente o Enem vem cobrando, né? Pois E é. com análise de gráfico. E falando ainda de questões simples, né? Tem uma questão aqui na prova, no caso da prova amarela, a questão 161, que é aquele tipo de questão que, às vezes, quando você lê, você não acredita no quão simples ela é. Sendo bem honesto, assim, a gente mesmo resolvendo a prova, a gente estava olhando, cara, é isso mesmo? Será que a gente não está esquecendo algum detalhe? E não tá. Né? Então, na questão 161, ele fala sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, né? E como que o álcool ele vai parar no sangue e a concentração dele, como que ela evolui ao longo do tempo. Né? E ele fala nesse textinho o seguinte, ó, ao final da primeira hora após a ingestão, a concentração de álcool C no sangue corresponde a aproximadamente 90% da quantidade Q de álcool ingerida. E a pergunta é exatamente, ó, nas condições, ao final da primeira hora após a ingestão da quantidade Q de álcool, a concentração C dessa substância no sangue é expressa algebraicamente por. Então, você não tem que ficar pensando muita coisa. Ele já deu no enunciado ali, após a primeira hora do consumo, você vai ter 90% da quantidade que você ingeriu. Né? Então, é um tipo de questão bem ligeira, né, que você pode fazer sem medo. Né? Claro, na hora da prova, às vezes dá esse medinho, você dá uma lida de novo, mas não precisa ficar preso nela. Né? Então é só manter a calma e seguir, né, fazendo a prova. Exatamente. Para uma questão como essa, basta você saber um pouco de probabilidade, de porcentagem mesmo, de saber o que representa a porcentagem, você já vai conseguir resolver, né? E com esse misto de questões ali mais intuitivas, mais rápidas, algumas mais criativas, mais difíceis, a gente compreende essa prova do Enem desse ano, né? Como é que ela foi. E com todas as críticas que a gente pode ter, a gente pode dizer uma coisa que ela veio dentro do padrão que a gente espera mesmo, né? Exatamente. E tratando ainda de algumas outras questões, né, puxando um pouquinho para o lado da minha frente, das aulas que eu dei, né, no caso desse ano, um dos últimos temas que eu passei para o pessoal foi exatamente na parte de geometria espacial, tronco, né, tronco de cone, tronco de pirâmide. E a questão 164 da prova amarela, ela é uma questão de tronco, e por mais que eu tenha dado essa matéria, eu tenho que dizer, ela não é uma questão simples. Ela é uma questão difícil, é uma questão que, além de demandar bastante conceito, bastante interpretação, ela também dá bastante conta, né? Então, ela é uma questão em várias etapas. Então, o que acontece nessa questão? Ele te dá uma peça, né, um molde ali de madeira, em formato de um cone, e ele faz o quê? Um corte e tira o cone do topo desse, formando, então, aquela figura que a gente conhece, que é o tronco de cone. Né? E o que ele dá é o diâmetro, o raio, então, da base do pequeno cone retirado do topo, certo?
E depois disso, ele pega um tronco e tira um cilindro do meio dele. E ele pede, então, com base nisso, te dando a densidade desse material, a massa do objeto final. Então, ela é uma questão de várias etapas, né? Então, primeira coisa que você precisa saber, beleza, eu quero a massa, quero a densidade. Qual a densidade? Querendo a massa, é o preço do volume total da figura no final, certo? Então, qual que é a figura no final? Bom, a figura é um tronco retirado do cilindro. Eu consigo calcular o volume do cilindro. Eu tenho o raio e eu tenho a altura dele, né? A gente sabe que o corte ali é de 12 centímetros do cone do topo, o total era 36, então o cilindro ali que eu retirei vai ter uma altura de 24 centímetros. E um problema maior aqui é você descobrir qual que era o volume desse tronco, né? A gente sabe a fórmula, a gente viu a fórmula em aula do volume de tronco de cone, só que eu não tenho aqui todos os dados, né, para fazer essa conta de cara. Bom, até tem, mas você tem outros dados que facilitam você fazer de outra forma. Que foi o que eu enfatizei bastante em aula, que é usar a proporção. Então, quando eu estou tirando o cone superior, eu posso calcular o volume do cone original, do cone que eu retirei, faço subtração e tenho o volume do tronco, né? Você sabe a altura do cone menor, ou, perdão, sabe o raio do cone menor, você sabe o raio do cone maior, você faz a proporção, né? A proporção das medidas, né, elevado ao cubo, dá a proporção dos volumes. Você sabe o volume do cone original, consegue achar o do cone menor. Então é uma questão em várias etapas, com contas, e que inclusive, né, não tão simples. Eu, inclusive, fazendo a resolução, errei ela em um certo momento. Acontece com a gente também. Pois errar conta é humano, né? Então é uma questão difícil, mas é uma questão que bem treinado, bem fundamentada a teoria, seria possível ser feita, né? Então é uma questão ali que realmente separa bastante quem sabia o conteúdo e quem não sabia, pelo menos essa parte de geometria espacial. Tá. E mais um intervalo aqui para falar para vocês que tudo que a gente está falando tem um site nosso, né? Como alguns já conhecem o site do CAGE, é o cursosantosdumont.org.br, que está aparecendo aqui na tela. Você está no YouTube, né? Você está no Instagram também, muito fácil de acessar. E nesse site a gente está colocando os gabaritos, né? A gente começou com a prova amarela, então se você olhar a referência ali que a gente soltou, tá na prova amarela. Mas a gente já soltou todos os gabaritos da prova amarela e as resoluções estão quase completas lá também no site. Então, se você quiser dar uma olhada, vai tanto ajudar a gente quanto vai ajudar você, né? A ter uma visão mais clara do que aconteceu. Isso aí. Por fim, da minha parte das questões que eu queria comentar, eu quero comentar um último tipo de questão que é muito comum também, mas esse ano ela voltou a aparecer e ela abriu aqui a prova rosa, a questão 136 de matemática, que é uma questão de, como é que eu posso dizer? Localização, né? De localizar uma pessoa num sistema de coordenadas ali. E ele trouxe uma rosa dos ventos para indicar o norte, o sul, o leste e o oeste, né? E ele te dá uma posição inicial de onde a pessoa está, te dá algumas instruções ali, então ela vai 4 fileiras para frente, depois vai 3 poltronas à direita, e ele fala, cara, onde é que ela vai estar nesse final, né? Então, se você seguir as instruções ali, é uma questão muito simples e muito intuitiva de ser resolvida, que você não precisa de muitos conceitos, algo muito complexo para resolver, e o Enem gosta bastante desse tipo de questão, né? Eu gostei que você trouxe a questão, porque eu tinha separado aqui para comentar exatamente agora. Como ele falou, uma questão muito comum no Enem, muito clássica, né? E, inclusive, eu acho que essa aqui é uma mais simples desse tipo de questão, né? Deve fazer uma questão muito mais complexa, mas essa aqui, ele te dá a posição inicial, fala que você vai para o norte, né? 4 fileiras, e aí você vai ali para leste, tantas fileiras também. E acabou, né? Você faz ali a triangulação e sabe onde você acaba no final. Então, é um tipo de questão que tem que saber, tem que aceitar, né? Porque é uma questão clássica. E ainda outro tipo de questão bem clássica, agora puxando aí para o meu amigo, para o Fábio, lá do CAGE, inclusive era o conteúdo que eu dava no ano passado no CAGE, a questão 153 da prova amarela. Ela é uma questão bem comum, bem comum, que ela te dá uma roda gigante, te dá um dos carrinhos dessa roda gigante, que ele chama de P, fala que está no topo e fala que a roda gira com uma velocidade angular constante. E aí ele quer saber, né, qual que é o gráfico da altura desse carrinho conforme vai rodando, né, conforme vai passando o tempo aí nessa roda gigante. Então, assim, gente, é uma questão que, se você já conhece, você nem precisa pensar muita coisa. Beleza, é uma circunferência, tem uma velocidade angular constante, vai ser uma função ou senoidal ou cossenoidal, né? E aí você bate o olho nas alternativas, você já elimina a L e a D,
a C e a B, que nenhuma delas é nem senoidal, nem cossenoidal. E sobra a A. Né? Então você não precisa nem se preocupar. Putz, ela é de cosseno, é uma função seno, ela começa no topo, ela tem frequência angular. Não, você só precisa saber qual é o formato da sua curva. Né? Se você quiser fazer as contas, você consegue. Né? Ela começa lá no topo, na altura H. Então, você olha lá no gráfico, no instante zero, está numa altura diferente de zero, altura H no máximo. Então, beleza. Aí você pode olhar ali se ela decresce, como tem que decrescer, já que você está descendo a altura. Né? Então, é um tipo de questão bem comum, bem padrão. Inclusive, já apareceram nesse mesmo contexto também várias vezes em roda gigante. E um pouquinho mais difícil, pedindo a equação, pedindo o período. Aqui, nesse caso, ele pediu só o formato. Né? Então, uma questão bem interessante. Uma questão dessas que você consegue fazer rápido, se você souber. Né? Então, bem importante também. E mais uma questão que vai na onda do Enem de querer que você faça a menor quantidade de conta possível, né? Sim. Como é uma prova muito longa, a gente sabe aí que várias pessoas se apertam no tempo. Eles querem que você olhe ali, brinque com seus conceitos e chegue a alguma conclusão sobre aquela questão, né? Agora, tem mais alguma questão que você quer comentar, Mamadeira? Olha, eu tenho algumas poucas só para a gente fechar, né, com chave de ouro. Eu queria falar da questão 137 da prova amarela, né, a segunda questão, porque eu senti que, né, não teve tanta geometria plana nessa prova em questão de usar Pitágoras, você usar um seno, um cosseno, coisas do gênero. Né? Mas a questão 37 ela é bem completa nesse sentido. Né? Então ele te dá uma haste, né, na qual ele quer prender a uma certa altura H os fios ali dela e com um certo ângulo alfa. E ele te dá três opções de altura em que ele vai prender e desse ângulo alfa de inclinação das suas cordas. E ele quer saber qual dessas opções que dá a menor medida dos cabos. Então, aquela coisa, né, de você tentar otimizar o seu problema. E aí ela, assim, não é tão difícil, ela na verdade é até simples, né? Você faz ali, você tem triângulos retângulos, o comprimento da sua corda é a hipotenusa, você tem que a altura é o cateto oposto, do ângulo alfa, você faz um seno de alfa e consegue sair com ela de forma bem rápida até. Mas é uma questão, né, que preenche bastante essa parte de geometria plana que eu achei que ficou faltando durante a prova. Você vai comentar mais uma agora de sequência? Não, de sequência não. Né? Beleza. Ó, eu falei que ia ser a última questão que eu ia comentar, mas a Mamadeira acabou falando aqui, me lembrei de uma outra questão que eu queria falar com vocês também, que no caderno rosa é a 139. Nessa questão ele te dá uma escadinha aqui, ele fala que vai revestir a área dela com cerâmica. E ele tem um piso, né, ali, aí abaixa ali o nível do degrau, ele vai pedindo para você calcular quanto que é a soma dessa área que você quer revestir com cerâmica, né? E só um comentário muito rápido, porque é uma questão muito padrão, mas muitas pessoas têm que tomar cuidado. Porque na figura eles só mostram um lado dessa área lateral. E aí algumas pessoas mais desatentas, elas podem esquecer de considerar o outro lado também, que não está visível na figura, mas não tem como você ter uma escada só com um lado, né? Então, lembrem sempre de pensar na figura inteira, né? De ter esse cuidado, sempre revisar se o que você está fazendo é correto. E nesse caso aqui, se você calcular somente com um lado dessa área lateral, dessa paredezinha assim da escada, você chegar numa outra alternativa que não é a alternativa correta. Então, mais uma vez, o Enem te lembrando ali, querendo fazer essas pegadinhas com o aluno, mas que tem que saber se virar, né? Isso aí. E eu acho que até agora a gente não comentou, não lembro se a gente chegou a comentar, questões de probabilidade combinatória. Né? A gente teve algumas nessa prova, eu acho comparativamente com alguns outros anos, elas não são das mais difíceis, elas demandam ali um trabalho de conta, de raciocínio, mas, por exemplo, comparada com aquelas que a gente tinha, eu consigo me lembrar agora, aquela que era o troféu da Copa do Mundo, que você tinha que pintar as partes dela, aquela era uma questão mais difícil, né? Mas a gente teve algumas aqui na prova de hoje que foram interessantes, que deu para ter uma noção bem legal de probabilidade combinatória. Em específico, queria comentar a questão 157 da prova amarela, que ela dava ali, se eu não me engano, três opções de como você poderia formar uma senha usando algarismos de 0 a 9, as 26 letras minúsculas do alfabeto, as 26 maiúsculas e 6 caracteres especiais. Né? Então, é uma questão interessante porque, embora ela seja de probabilidade, ele pergunte ali a questão de probabilidade, qual que é a mais difícil da pessoa acertar no chute inicial, ela toma bastante, na verdade, a parte de combinatória. Né? Porque, como você está tentando só uma primeira vez, a probabilidade ela vai ser 1 sobre o seu espaço amostral.
E aí, nesse caso, você pode fazer ali as contas, né? No primeiro caso, com 4 dígitos diferentes, com os 4, se eu não me engano, são letras, né? Então, seria 52 vezes 51, vezes 50, vezes 49, assim por diante, né? Então, você teria algumas opções ali para fazer as contas, mas é uma questão que, assim, ela puxa o essencial da probabilidade, né? Da combinatória, que é o princípio da multiplicação. Então, é uma questão bem interessante e que, se a pessoa tentar fazer as contas até o final, calcular o número total da multiplicação, nossa, vai chegar num número absurdo. Então, o que você pode fazer é juntar os termos, né? Se eu não me engano, você pode juntar os termos ali das que tem mais opções de dígitos, né? Você tem, por exemplo, 6 vezes 10. Você junta ele como um 60 e você faz a comparação entre os produtos, né? Os números, os fatores que aparecem no produto das possibilidades de combinação. E aí você consegue comparar quem é maior e quem é menor sem ter que abrir a conta até o final. Então, é uma questão bem interessante, não tão simples, rápida para quem já está mais afiado, mas que também dá para fazer se você estiver ali um pouquinho mais enferrujado ainda assim. Mais alguma? Cara, acho que da minha parte eu já comentei as que eu queria falar. Você quer falar mais alguma questão para eles? Estou passando aqui o olho por cima. Eu acho que, no geral, a prova ela veio bem equilibrada, como a gente comentou, né? Para quem chegou agora, a gente estava fazendo um comentáriozinho geral que a gente achou dentro do padrão, assim, dos anos do Enem. Claro que tem algumas questões que fogem um pouco, né? Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Isso. Mas é isso que a Madeira tá falando. E o que você tem para falar para eles agora, né? Cara, eu queria só comentar um outro tipo de questão que é bem interessante, né? Que inclusive vocês podem depois verificar aí no site que está aparecendo embaixo, o nosso gabarito, as nossas soluções que vão estar aí no futuro, que é a questão 172 da prova amarela. Porque é o seguinte, o Enem ele gosta muito de questões em que você tem que pegar uma informação e expandir ela para o mundo real. Então, a gente dá um gráfico e pede para você ver algum comportamento que não está explícito no gráfico. Né? Então, essa questão 172 é exatamente isso. Ela fala ali, se eu não me engano, de um segurança que ele está fazendo uma vigia e na qual ele vai percorrendo ali durante 30 minutos com velocidade constante, né, a região. Então ele não para, né? Ele está numa velocidade sempre constante. E aí o gráfico que ele te dá é da distância do vigilante, né, até ali a base, em função do tempo. E aí quando você olha o gráfico, beleza, você tem a distância ali aumentando até chegar ali nos 10 minutos. A distância então se mantendo constante durante 10 minutos até chegar no instante 20, e depois a distância diminuindo até ele voltar para a base, né, entre os 20 e os 30 minutos de intervalo de tempo. Então, o que você tira daí? Durante os intervalos de 0 a 10 e de 20 a 30, o vigia ele está fazendo o quê? Ele está voltando para a base. Né? De alguma forma aí, ele está voltando com uma distância que está aumentando e diminuindo de maneira constante, então ele está indo diretamente para a base ou se afastando diretamente da base em linha reta. E o período constante? Gente, qual que é a figura no plano que ela contém os pontos equidistantes de um outro ponto, né? Então, que a distância é a mesma. É uma circunferência, né? Então, nesse caso, você vai ter dois ramos que saem, um que sai e outro que entra, né, na direção da base, e um ramo que vai ser, então, uma circunferência, um pedaço de circunferência, certo? E as duas alternativas que você tem, que tem essa região curva, são a opção A e a opção da letra E, né? E aí você tem que, para identificar qual das duas é a correta, você tem que dar uma olhada de novo no gráfico. Que é a seguinte, ó. O trecho em que ele está se afastando, está se aproximando, e o trecho que ele está a uma distância constante da base, tem todos o mesmo intervalo de tempo, 10 minutos cada um. Então, se você olha a alternativa da letra E, né, o que você tem? Você tem que ele está saindo ali num certo ângulo aqui para a esquerda, ele faz uma semicircunferência e volta para a base. Só que se ele ficou a mesma quantidade de tempo em cada um dos ramos, o tanto que ele percorreu tem que ser o mesmo. Né? Nesse caso da letra E, ele vai percorrer se afastando, se aproximando, uma distância R, e sobre a semicircunferência, ele percorre π vezes R, né, que é metade do comprimento da sua circunferência. E essas medidas são diferentes. Né? Então, elas têm que ser iguais. Portanto, a única que dá uma ideia de que pode ser igual a esses comprimentos é a alternativa da letra A. Né?
Então, uma questão que eu acho muito sensacional, né? Achei bem difícil também, né, para o aluno chegar em todo esse processo. Ela é complexa, ela é uma questão que você bate o olho, parece que ela é simples, você olha de novo, parece que está faltando informação, e aí se você consegue ter esse insight, você vê que está tudo ali, né? Que você precisa Exatamente. estar ali. E essa questão também traz uma valiosa lição, que a gente já até falou um pouco, que você sempre olha para as alternativas, né? Isso. Você vai ali ver que tem um período que a distância fica constante, tu já vê que tem duas, que tem um arco de circunferência, pelo menos, você já se restringe a que vai ser pelo menos alguma das duas, né? Isso aí. Você sempre tem que estar de olho nas alternativas para ter mais chance de acertar, né? Essa questão. É aquela coisa, né? O ideal de uma prova é você conseguir fazer, né, ela bonitinho, a resolução toda, de início ao fim. Só que a gente sabe que, né, que no tempo de prova, com tantas questões, você fazer, tomar esses atalhos aí, tá super dentro do jogo, né? E o importante é o resultado final. Exatamente. Então, eu acho que a gente cobriu bastante da prova, a gente comentou várias questões, as mais simples, as mais difíceis, algumas que envolviam mais contas, outras que envolviam mais conceito, pois é, né? Como a gente falou, né, no geral, uma prova equilibrada, né, com algumas questões com bastante conta, algumas questões com menos conta, outras que só bate o olho e faz a questão, né? E outras como essa que você tem que parar e pensar, né? Não é tanto de conta, mas é questão de raciocínio, de interpretação. Pois é, e eu acho que não, como não vai vir ninguém para comentar depois da gente, cabe aqui um comentário geral em relação à prova. E é um recado do CAD para vocês mesmo, que não acabou o ano, ainda tem um monte de outros vestibulares, eu sei que a maioria vai prestar. E se você foi muito bem, ótimo. Se você foi muito mal, não desanima, continua firme com a gente, que ainda tem muito sucesso pela frente, né não? Isso aí. E aquela coisa, né? O Enem, quando você vai aplicar por ele, né? Você pode escolher algumas universidades, você tem filas de espera. Então, assim, gente, tem muita água para correr ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, não desanimem, né? Exatamente. Agora é descansar, se recuperar e depois voltar aí com o gás para fazer as próximas provas. É isso. E o Carlos deseja uma boa sorte a todos vocês. Isso aí, pessoal. Lembrem de ver o nosso site, caso vocês queiram relembrar alguma coisa de gabarito ou de resolução, muito importante também. E no geral é isso, né? Isso. Muito obrigado pelos que estavam acompanhando a live, tá? Espero que tenham gostado. E, como ele falou aqui, olhem depois o site para ver os gabaritos, as resoluções, tá? E aí a gente se vê nas próximas aulas, pessoal. É isso. Obrigadão aí, Muito obrigado, viu?